Então, boa tarde para vocês, tudo bem? Como é que Como é que foi a semana? Passou rapidinho, né? Esses encontros passam bem rapidinho. Quando vê, já dá terça. E a semana passada foi na quarta, então passou mais rápido ainda. Conseguiram fazer a leitura do último capítulo? Que bom. No capítulo do fogo a gente acabou entrando um pouco na cozinha, né? Então ele complementou bastante coisa. Vem aqui, só deixa eu aceitar quem mais está entrando. Alguém quer fazer uma contribuição já no início? E daí depois a gente segue. Quem puder pode deixar aberto a câmera, tá? Bem tranquilo, para que a gente possa ir tendo um contato melhor, assim, olhando o outro, né? A gente precisa dessa troca. Então, quem puder, tiver com a internet boa, porque ultimamente a internet anda, se não fechar a câmera, ninguém nem escutar, quem dirá ver o outro. Oi, boa tarde a todos, né? Eu achei bem legal o vídeo e as atividades que vocês postaram das crianças. Melhor do que a gente estudar é quando a gente, né, põe em prática, né? Então, eu fiquei assim, achei bem bacana e deu mais vontade agora que, né, a minha turma, pelo menos, que dia 30 vai começar. Então, eu já fiquei até mais animada, assim, para encontrar com eles e desenvolver alguma coisa nesse sentido. Ai, que maravilha mesmo. Quando a gente vê a prática acontecendo, a gente tem aquela empolgação, né, a mais, porque hoje em dia parece estar tão longe, né? Por todo esse tempo que a gente passou longe das crianças, parece estar tão difícil fazer qualquer coisa assim sem eles próximos, né? Mas quando a gente vê aqueles vídeos, aquelas interações, né? Aquele último pão lá, de enrolar bem enroladinho, o pão passar, ó, tinha que mandar para cada um de nós um pedaço daquele pão. Ele ficou muito bom, com certeza ficou muito bom aquele pão. Mas foi muito bacana isso. Né? E ver essas possibilidades de que elas podem acontecer, por mais que as crianças sejam pequenas, elas conseguem desenvolver, né? Uma coisa que a gente tem que tirar, assim, às vezes, da cabeça é que as crianças não precisam fazer corretamente, elas têm que participar, né? Porque depois elas vão se apropriando disso. Quanto mais elas participam, mais elas conseguem ir lapidando isso nelas e depois elas conseguem até fazer. Né? E vai trazendo tantas lembranças, e inclusive eu me lembrei que né, de ficar ali passando ali o cilindro no pão, quanto tinha que ficar lá e eu não gostava, porque a mãe só fazia, deixava eu só rodar, aquilo é cansativo pra caramba, né? Passar a massa que é o gostoso. Né? Mas a gente são memórias boas, assim, e a gente vai resgatando a nossa infância, né? Essa semana eu estava em um curso que eu faço de psicanálise e a gente estava falando exatamente sobre a educação, né? Que sempre o nosso diálogo com a criança não é de um adulto para a criança, é sempre um diálogo da nossa criança para aquela criança, né? E fica assim até um pensamento para a gente refletir. Se é mesmo o adulto falando com a criança ou é a nossa criança interior falando com aquela criança. Né? Então, tem muito da nossa criança, muitas das coisas que a gente não fez ou não foi permitido, ou que a gente fez e foi bacana, que a gente quer trazer para as crianças que a gente está ali, né, atendendo. Então, muito disso. Então, sempre é a da nossa criança para a outra criança. E saber conhecer essa criança, né, que a gente tem dentro da gente, né, se conhecer, é o que vai permitir uma melhor relação. Né? Principalmente das coisas que a gente vê da criança, mas isso não poderia, né? Às vezes nós não podemos, não quer dizer que essa criança não possa hoje. Então tem muito disso, né? Então vamos fazer aqui um resgate e desde o início, né? Então é bom fazer esse resgate para a gente ir podendo amarrar conforme vai passando. Então, a gente começou sobre a questão fundamentos e as casas, né? Então, toda essa relação dos fundamentos com a infância, né? Da casa também como o indivíduo, como o ser, né?
Então, criar toda essa fundação base nesse indivíduo, né, nesse sujeito, para que essa casa possa advir ser grandiosa, né? Então, aquele alicerce bem feito, né, aquele alicerce bem firme, é o que vai dar condições para essa criança explorar acima desse alicerce, né, e o quanto puder. E nós temos essa missão de ajudar a fortalecer esse alicerce, né? E aí a gente entrou nas questões das ferramentas e falamos também da imagem do próprio corpo. E isso é muito bacana, porque a imagem do próprio corpo também é uma questão de buscarmos em nós isso. Por que eu digo para você? Às vezes acontece coisas que chamamos até de fantasmas, né? Que coisas que acontecem durante a nossa trajetória de vida, seja na infância ou no decorrer dela, e que nos trava. Então, também uma outra reflexão para ser feita é fechar os nossos olhos assim e perceber que imagem eu vejo de mim mesmo, em que ponto. Eu sou eu como eu sou hoje, ou quando eu tento me enxergar ou imaginar como eu sou ainda uma criança, eu sou ainda um adolescente, eu sou ainda alguém que está lá com 18 anos, quem eu sou, né? Isso é muito importante ser feito porque, às vezes, tem coisas que não conseguimos resolver e paramos em uma etapa da nossa vida e não conseguimos seguir em diante, né? E isso tem muito a ver hoje com a internet, né? E com as nossas aulas, que temos que gravar vídeos para as crianças, a gente bateu muito nessa questão, porque eu não gosto da imagem que eu tenho, porque eu não me vejo nessa imagem, e assim eu não consigo gravar um vídeo, eu não consigo me relacionar com a criança por meio da imagem. Prefiro a minha voz, ou prefiro por outro meio que não seja eu sendo enviado. Porque quando eu olho, eu não me percebo, eu não me vejo, né? Então, isso é muito bom da gente estar trabalhando. Se eu não quero gravar um vídeo hoje para mandar para alguém, por que eu não quero? O que eu estou vendo ali que eu não estou gostando? O porquê? E trabalhar essa relação, porque nós também temos que ter a nossa imagem corporal, né? E como eu disse, essa imagem é atravessada por todo esse diálogo, por toda essa fala, por toda a sociedade, pelos nossos pais, pelos nossos companheiros, que nos fazem, às vezes, nos esconder ou nos apresentarmos melhor, né? Por isso, tão importante essa fala, né? Ser falado. E dentro das instituições, a gente tem passado sempre, e assim, o que a gente percebe às vezes fica muita coisa não dita, né? E a gente precisa dentro né, se a gente vive ali quase como uma família, até mais tempo do que na nossa família, precisamos falar tudo o que temos, né? Às vezes dói, e às vezes é difícil também. Mas quando a gente não fala, vai travando a gente, né? Então, isso é se perceber no meio. E se a gente conseguir se perceber, nós vamos conseguir perceber o outro muito melhor. Então, quando falamos da imagem corporal, e isso eu falo baseado até no nosso campo, eu, o outro, o nós, se vocês verem muitos objetivos que estão ali, são muitas coisas que devemos trabalhar em nós mesmos também. Primeiro em nós, para depois conseguir da criança, né? Porque se a gente não tem isso bem trabalhado em nós, como que a gente vai buscar no outro, né? É quase um princípio do trânsito, não é? Quando você vê um acidente, primeiro, cuida da tua segurança, para depois socorrer a vítima. Ou se você está no avião, primeiro cuide para que você esteja bem, para daí socorrer quem está do teu lado, ou a criança. Então, é sempre nesse aspecto. Primeiro, nós temos que nos ver, primeiro temos que melhorar a nossa saúde, para depois ir ajudar os outros. Senão, uma das coisas vai cair, né? Vai abaixo. Porque se você está fazendo sem se preocupar com você, você vai cansar, você vai se desmotivar, você vai ruir com o tempo, né? E vai fazer que aquele dia de trabalho não seja um bom dia, que você queira que termine, que você queira que chegue o fim de semana, que você queira que chegue o fim do ano e os anos vão passando. Então, fazer essa busca de imagem corporal nossa. Então, é uma reflexão que vocês sempre têm que falar. Olhem todo dia no espelho e vejam quem eu estou vendo,
né? Sou eu, Cláudia, assim como eu sou agora, ou ainda sou lá uma garotinha, ou já estava entrando na faculdade agora. Em que lugar que ficou isso que tem que ser resolvido? Então, às vezes, a gente vai deixando e não resolve coisas que vai nos angustiando, né? Que fica parado na garganta e não deixa a gente progredir. Então, é muito bom a gente fazer essa reflexão, ver a nossa imagem, como a gente se vê e atualizar isso, tá? E uma boa maneira de atualizar é experienciando com os outros várias coisas, tá? Isso não só com as crianças, mas também com os outros adultos, né? Se propor, lógico, hoje temos nossos limites por questões da pandemia, mas se propor a fazer coisas diferentes, coisas que envolvam o nosso corpo, uma caminhada, né, um passeio, interagir de formas diferentes para que a gente vá atualizando esse nosso corpo também, para aí sim a gente buscar ajudar a criança a atualizar o próprio corpo. Porque se a gente não está bem nisso, a gente não consegue ir para o chão brincar com a criança, a gente não consegue abraçar ela sem estar culpabilizando o próprio corpo, né? A gente não consegue dar para ela um afeto sem a gente estar se cobrando, né? É uma questão assim bem interessante sobre o afeto. O afeto é tudo que nos afeta, mas vamos pensar no afeto em termos de você ganhar um carinho. Quem de vocês já não ganhou um carinho e, quando ganhou, automaticamente não fez um carinho na outra pessoa? Não é automático? É como se a gente nunca merecesse só ganhar o carinho, sem ter que retribuir, né? E às vezes a gente precisa, né, daquele abraço que só nos aconchegue, sem precisar retribuir por aquilo. Então, temos que nos dar mais nesse sentido para que a gente aprenda a se valorizar e estar bem consigo mesmo. E isso é o que importa, né? A gente estar bem com nós mesmos, né? E conhecendo a nossa imagem, conhecendo o nosso corpo, e aí entra a parte das ferramentas, o que usamos a mais do que o nosso corpo para poder viver no mundo, né? Melhor viver no mundo. Então, vem de uma questão de uma necessidade das ferramentas, são o meio que a gente age. E já que o fogo entrou complementando, porque o fogo transforma, né? O fogo é modificações, e o fogo é o desejo de transformar, né? E só quando temos desejos é que mudamos as coisas, né? Ninguém muda nada se não tiver um desejo. Ninguém muda nada se... para mim tanto faz a vida que me leve. E ninguém vai mudar nada, né? Agora, quando a gente tem um desejo, aí sim, né? Então entra em toda aquela história que a gente contou. Primeiro, aquele fogo que foi nos dado, que é a nossa inteligência. E depois, aquele fogo que é aquele que fica dentro da gente e que faz a gente viver, né? Faz o nosso sangue pulsar. E isso é muito bacana, porque se esse fogo está pulsando dentro da gente, a gente vai encontrar outros nesse sentido e vamos criar uma chama a mais, né? E se a gente puder, quando esse fogo contaminar essas crianças que vêm também, para que o delas também fique maior essa chama, ótimo, né? E é isso que o que a gente não pode é roubar das crianças esse fogo que elas têm, querendo apagar a reserva que elas têm, ou do outro, né? E foi uma coisa assim que eu senti muito quando eu comecei a trabalhar, principalmente quando eu entrei numa entidade que eu era novo, então todo mundo falava, não, ele já desiste, isso aí é só o começo, né? E daí quando vê que você não desiste, vê que não consegue te dissuadir, né? E todo mundo, a vida inteira, as pessoas vão tentar te jogar para trás, te pôr o pé no chão, essas coisas. E cabe a gente ir voar, não ficar muito no real, porque o real é o que já se tem, né? Mas as pessoas vão tentar. E quando elas vê que não consegue, aí elas vão reclamar de você, né? Reclamar que você é um professor barulhento, reclamar que as crianças que você cuida não têm a menor disciplina, reclamar que você grita, que você canta muito alto, que as crianças arrastam carteiras, né? Tudo isso vão reclamar de você, porque você está sendo a mais, né? O teu fogo, ele está tão grande que vai ofuscar aquelas chamas menores, né? Então, é isso que a gente tem que buscar. Nunca deixar que apague esse fogo que a gente tem e essa vontade que a gente tem de fazer coisas diferentes, né? Então, isso, ele nos ajuda muito, né? Então, para começar, eu vou trazer para vocês
uma frase que vocês vão saber de quem é. Só deixa eu ver aqui que alguém colocou uma mensagem aqui, eu quero ver o que dizia. Deixa eu ver, só para não deixar ninguém de fora. Dulcineia, o lugar que as crianças mais se entretem é na cozinha com potes, panelas e tampas. Verdade, Dulcineia. O meu filho tem 2 portinhas lá que ele abre quando quer, porque a gente falou que aquelas ele pode, as outras, quando ele vai abrir, ele olha para a gente e fala, não, não. Mas a dos potes ele vai e tira tudo, coloca de novo. Às vezes tem meia dele lá dentro, que ele joga lá dentro, põe dentro dos potinhos, é muito interessante. É gostoso ver quando passam a se interessar em fazer alguma coisa, ajudar a mãe com pão, bolo, bolachas. Isso mesmo. Uhum. Não precisa confirmar a presença aqui, que depois, como sempre, eu vou passar o link para vocês preencherem lá e confirmar a presença. A Dulcineia levantou a mão, pode falar, Dulcineia. Você está falando, Dulcineia, está o microfone fechado ainda. Aqui. Eu bati por engano, Anderson, mas eu vou fazer um comentário aí. Eu escrevi sobre essa questão da cozinha, porque meus 3 filhos fizeram essa passagem pela cozinha toda, né? E é onde eu conseguia fazer bastante coisa quando eles brincavam ali. Então, é uma coisa assim, bem vivida, né? Com 3 filhos. Ai, que maravilhoso. Ontem eu escutei uma fala falando como as mães de hoje, elas são mais cansadas nesse respeito de tá fazendo as coisas com as crianças, né? Parece que querem que passe rápido essa fase, que a criança seja mais útil, mas esquece de viver essa fase, algumas, não todas, lógico, né? Hoje em dia ainda temos torres de aprendizagem, que já é para que a criança consiga ficar na altura ali da pia, para poder já ensaiar lavar um pratinho, caso, né? Então, são coisas assim que a gente pode ir atrelando, ou mesmo pôr uma cadeira para a criança ficar ali. É o que eu fiz. Sim. É o que eu fiz com os meus. O meu punha cadeira perto de mim, para poder me ajudar. Sim, né? O que a gente não pode é pôr mais obstáculo. Uma cadeira serve. Não é porque eu não tenho uma torre que eu não vou fazer. Uma cadeira vai servir para ele ficar ali junto com você. E é para a gente estar junto com eles, cuidando, né? Porque muitos falam assim, mas é perigoso eu colocar meu filho numa cadeira. Lógico, se deixar sozinho vai ser perigoso mesmo. Com certeza. Mas se você está junto com ele ali, dando para ele, veja, só na questão das frutas, né? Você está ali, você dá para ele uma fruta, ele vai comendo, ou dá vários para ele selecionar ali, ver qual ele quer ali, para ele, né? Aquele momento para ele é muito bom, né? Ou você está escolhendo um feijão, deixa que ele fica junto, dá para ele um pouquinho, veja, já está trabalhando a pinça com aquelas mesas sem saber. Até é melhor que a mãe não saiba nada de pedagogia, porque se ela souber, ela corta totalmente a relação. É mais só o experienciar junto com a mãe, né? E isso as mães têm falhado, assim, eu acho, assim, algumas, elas têm cercado muito a criança e não deixado ela experienciar as coisas, né? E É por conta mesmo da quantidade de tarefas, né, que a mãe tem, né? Sim. É uma responsabilidade grande que a mãe tem hoje. E muitos pais nem não colaboram muito, né, nessa questão de cuidar do filho enquanto a mãe prepara uma janta, alguma coisa. Verdade. Isso também. É fazer tudo um acerto familiar, né? E essa estrutura é muito importante. E a gente tem um papel importante também de estar chamando esses pais, né? O pai e a mãe, até uma questão legal, basicamente, assim, que se falava, quando acontece alguma coisa com a criança, para quem que é ligado primeiro, né? É sempre a mãe. É sempre a mãe. Você fala assim, fulaninho caiu, então ligue para a mãe. Ninguém fala ligue para o pai, né? Ou ligue para os pais. É sempre a mãe. Então a mãe sempre vai ficando com essas obrigações e o homem vai pulando fora mesmo. Ele vai, porque vai induzindo que só a mãe precisa cuidar né, das questões do filho, da filha, e o pai vai ficando, e ele vai deixando, vai ficando acomodado nesse respeito. Então é sempre bom a gente sempre chamar os dois.
e quando chama os dois vêm falar com os dois, né? Porque aí você vai dando para esse pai a responsabilidade de ser um pai e que ele deve participar, né, efetivamente da criação desse filho, que tem geralmente, por mais que o pai não fique muito com ele, é sempre o desejo da criança ficar junto com o pai, né? Fica aquela coisa, e até injusto para a mãe que fica diariamente com a criança e às vezes ele só quer saber do pai, né? Mas é importante a gente estar trabalhando com as famílias isso, de puxar sempre os dois a vir participar da vida da criança. Pode falar, Roseli. Então, Anderson, eu quero compartilhar com vocês também, estão falando dos filhos, você falou que as mães hoje não têm pressa dos filhos crescerem, não sei o quê. Eu tive pressa dos filhos crescerem, mas em compensação, agora eu estou curtindo os netos pra caramba. Ai, que maravilha. Tenho a Maria Carolina, a Ana Clara, e agora temos o João Henrique de 1 ano, e eu estou ensinando toda vez que elas estão comigo, quando eu tenho oportunidade, que infelizmente não moram tão próximo, e a Maria Carolina é de Umuarama. E ela veio passar com a gente uma semana, e eu sempre faço coisas na cozinha, sempre vou fazer uma sopa, ela vai separando as batatas, os legumes, e lá ajudando, e a gente fez pão, fizemos muito pão. E quando ela voltou para Umuarama com a mãe dela, teve um dia a mãe, vamos fazer pão. A mãe foi preparando lá, ela chegou e falou, você está fazendo tudo errado. Minha avó Rose não faz assim, você não aprendeu a receita. Foi o máximo. Daí a Sandra mandou um vídeo, tá? Olha, mãe, estou levando bronca. Fiquei maravilhada, estou curtindo bastante e estou muito contente de ver que todas vocês estão postando, é gratificante demais. E também aqui no CEMEI, quando a gente estava normal, que a gente ia trabalhar, né, com os alimentos e tal, a gente fazia muito isso com as crianças, de pedir ajuda, que nem nós temos o hábito de trabalhar a semana da alimentação, então nós fazemos, se vai trabalhar o milho, a gente procura fazer desde o início, fazemos inclusive o bolo de milho aqui no CEMEI. Ah, que gostoso. Era maravilhoso, depois o feedback dos pais para a gente, muito gratificante. E estou muito contente, mais uma vez, compartilhar com você, contente demais por poder participar, e só estamos aprendendo, com certeza. Muito obrigada e parabéns a todas pelas participações de vocês, que só estamos crescendo. Eu que agradeço por essa troca que você tem, né, por esse relato que vai nos ajudando, né, como diz a Cláudia, vai nos animando a trabalhar com essas crianças. Né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. E sabe que as avós, elas são muito boas nesse sentido, porque até pelo tempo, às vezes a mãe não tem mesmo como ficar com essas crianças. E quando se torna avó, tira esse peso, né? E aí você consegue curtir bem mais. E isso é muito bom. Não precisa educar, né? Exatamente. Sem as obrigações de educar, fica mais fácil. Mas assim também funciona, né? Também educa, porque assim, às vezes a gente quer uma coisa tão forçada, tem que ser tudo certinho, e a gente não consegue dar essa educação mais ampla para a criança. É mais uma questão de impor regras do que educar a criança. Quando a gente fica o tempo inteiro, isso não pode, não derrube, pega direito, o que é isso? Está comendo errado. Então a gente vai colocando um monte de regrinhas que às vezes não ajuda, né? E se ele gosta de você, se vê que está ali, na imitação ele vai pegar certo no garfo para comer, porque ele quer comer igual você, ele te observa, né? E a criança tem os neurônios espelhos que são excelentes para isso. Então ele vê, ele aprende. Então diz que a criança nunca aprende nada, ela co-aprende, ela aprende com o outro. Né? Então isso vai formando uma coisa bem mais interessante, mais prazerosa para a criança. É verdade. E como é bom, né? A gente vê eles copiando. Sim. Sim, e copiam tudo, né? Tudo. Por isso que diz, né? Tome cuidado que você fala ou faz perto de uma criança, né? E sabe que e isso também é uma questão interessante, porque assim, às vezes a gente pensa, principalmente quando a gente quer fazer uma roda com as crianças, e as crianças querem sair correndo, umas sentam, mas outras estão fazendo outras coisas, parece que não estão prestando atenção. E se você notar, as crianças, quando estão em casa, estão conversando, a criança está ali brincando, ela não está prestando atenção. Você acha que não. De repente, ela sai com aquele discurso que você falou ali, né? Então, as crianças, elas aprendem de forma diferente. Nem todas precisam estar olhando juntas, mas elas estão
capturando todo aquele ambiente. Né? Então, isso é muito interessante. Né? Você sabe que uma coisa que eu tenho me aprofundado muito é a questão dos bebês, e os bebês são tão sensíveis a cheiro, a suor, né? A várias coisas assim que estão ao redor dele, mesmo que a gente julgue que parece que eles não estão sabendo de nada. Mas a própria troca de temperatura, né? O ambiente que ele está influencia muito no meio dele. Né? Então, a questão de dormir junto com o bebê ou não dormir junto, o casal estar de um lado e o bebê ficar no mesmo quarto, tudo isso tem uma influência muito grande na criança, porque ela percebe, porque os sentidos são muito apurados, né? E isso é muito interessante de se pesquisar, né? Então, a gente entra na cozinha e eu quero trazer para vocês uma pergunta, que é bem legal. Qual é o papel da escola? Qual é o papel do CMEI? Qual é o objetivo de uma escola em si? Ou de um CMEI? O que vocês acham que é? Pode responder. Pode ser por mensagem, pode falar também. Palavrinha simples. Não responder, eu vou perguntar. Deixa eu ver quem que está aqui. Anderson, repete a pergunta, por favor, que uma professora chegou na porta aqui e eu acabei perdendo o foco aqui. Qual é o papel da escola, da instituição de ensino, por assim dizer? Qual é o papel? Olha, você está falando na educação infantil, né? Isso, como um geral, na verdade. Bom, eu acho que o papel da escola ou do CMEI, ou sei lá qual seja o ambiente de ensino, ele é fundamental, porque, na minha opinião, eu costumo falar que a educação infantil, principalmente, ela acaba sendo tipo uma terra. Você prepara ela, não é isso? Uhum. Se eu quero colher um bom fruto, uma flor bonita, eu tenho que preparar essa terra, adubar, preparar. A criança, se eu quero que ela seja, o que eu quero dela lá no futuro é como eu vou prepará-la. Se eu quero que ela me respeite, eu tenho que respeitá-la. Uhum. Ensinar ela desde pequenininha que ela tem que ter o respeito com tudo, desde o meio ambiente. Isso é a realidade que nós vivemos, que a gente faz aqui no CMEI. Uhum. É ensinar ela a respeito acima de tudo, a proteção com ela, se proteger, e é isso que eu penso no caso, que eu quero, e o que eu desejo. Seria alguma coisa que preparasse o meu filho, meu neto, ou a gente como professora, um ser que esteja apto à aprendizagem, porque nós estamos preparando eles para aprender. Uhum. É por aí que eu vejo, não sei se é o correto, mas é o que eu penso. É também correto, né? Tudo isso, essa é o que é fundamental sempre na instituição, né? Preparar essas crianças, mas até me ocorreu aqui a questão do preparar. Parece que quando a gente sempre fala no preparar, a gente prepara para o amanhã, mas nunca para hoje, né? Já notaram isso, que a gente sempre busca o preparar, vamos preparar a criança. É como se a gente não aceitasse que a criança já está pronta nesse momento. Já notaram isso? Que parece que vamos preparar para a alfabetização, vamos preparar para o ensino médio, vamos preparar para o mercado. Mas parece que a gente nunca prepara para aquele dia, a gente nunca vive com a criança aquele dia, a gente sempre joga para frente, né? Numa realidade que ainda nem existe, porque o futuro a Deus pertence, não sabemos, né? Aqui, o que mais colocaram aqui foi proporcionar oportunidades, ótimo. Ampliar o mundo e auxiliar a aumentar a curiosidade da criança para a descoberta, isso mesmo. Cláudia, pode falar, levantou a mão, pode falar. Eu acho que a escola é bacana pela questão da integração, assim, de você trocar, né, as crianças trazem aquilo que elas já conhecem, a gente também tem os nossos conhecimentos, e eu acho que essa interação que a gente tem é que vai, né, que faz todo sentido, né. Eu estava conversando aqui com a minha colega, e eu estava falando que eu lembro bastante do CMEI disso, que a gente trocava bastante ideia, né, e essa troca de ideias, de experiências, é que enriquece muito a gente. Então, acredito que é por aí. Uhum.
Muito bom. Tatiane, pode falar. Então, no meu ponto de vista, é cuidar e educar. Olhar para a criança, garantindo o aprendizado dela e intensificando a relação e o vínculo com a família e o CMEI ou a escola. Tá certo. Deixa eu ver o que a Dulcineia. Inserir formar para ter um futuro de sucesso, uma profissão. Cuidar de saúde e proteger, que entra também parecido com o que a Tatiane falou. A Beatriz colocou uma bem interessante. Acredito que torná-la mais feliz. Beatriz, você quer justificar essa sua resposta? Torná-la mais feliz? Tem áudio? Anderson, eu acredito que o CMEI tem a função de deixar a criança cada vez mais feliz, possibilitar mais brincadeiras, através do cuidado, já torná-la mais feliz, protegê-la para torná-la mais feliz. Eu acho que a nossa função não é só o conhecimento, é possibilitar alegria para as crianças, né? Porque ela vai aprender, né? Ela tem os seus limites, ela tem as suas capacidades, seu desenvolvimento, né? Mas o que nós podemos acrescentar para deixá-la mais feliz, né? Torna a nossa função mais perfeita, né? E mais gratificante, né? Então, quanto mais a criança fica feliz, mais nós estamos cumprindo a nossa função. Perfeito. Teve um pensador bem antigo, um grego, eu gosto bastante, porque tem colocações pertinentes, não em tudo, mas até porque era grego e muito antigo, também muitas coisas que ele falou já caiu por terra há muito tempo, né? Mas ele tinha um conceito em que a escola, e na época vocês sabem que a escola, na verdade, era só um lugar, por assim dizer, que as pessoas iam, quem queria, e escutava, não era destinado a crianças, sim, aos adultos. Mas ele dizia que a escola serviria, ou a instituição de ensino, para ajudar a criança a encontrar a vida boa, né? É a viver bem e conviver bem. Então, se a gente está conseguindo isso, né? Está conseguindo que essa criança, nesse ambiente que ela está mesmo, não só fora, porque ela tem que ficar aqui bem. Pensar que essas crianças, CMEI, ficam lá 7 horas no mínimo. Pensar que as do infantil 4 e 5 ficam 4 horas no mínimo. Se nesse tempo não é prazeroso para ela, se ela não consegue viver bem, se ela não consegue conviver bem, quer dizer que nós estamos falhando na missão da escola, né? Então, ela tem que viver bem, mas, como eu disse, não é amanhã. A criança tem que viver bem hoje, né? E é quase aquela história do quando eu entrar na faculdade, eu vou estudar sério, né? Quando eu começar a fazer aqui, sim, né? Segunda-feira que eu vou começar a fazer atividade para valer e o meu corpo, a minha saúde vai mudar. Não vai acontecer, não. Porque se a gente não mudar agora, futuramente não vai acontecer. Então, se essa criança, você está insistindo em comportamentos que ela está tendo, que você acha que não pode, mas ela não consegue ter outro comportamento ali dentro, mas você está trazendo um monte de questões para ela melhorar aquele comportamento futuramente. Mas se ela não melhorou agora, ela não vai melhorar. A gente está errando. Por isso que na educação infantil, a nossa avaliação não é a avaliação da criança, é a avaliação do profissional. É a avaliação do nosso método, é a avaliação da nossa prática. Porque se não alcançamos o objetivo, é porque nós estamos errando, não porque a criança não é capaz. Veja essa inversão. Por isso nos diferencia muito do fundamental. Porque o fundamental avalia-se a criança, o que ela sabe. Na educação infantil, avalia-se como esse educador está propondo as atividades e se essas atividades estão dando condição para que essas crianças possam vir a ser, que elas possam emergir ali, não somente depois. Né? Lógico, a gente está dando uma sequência, como eu disse, começa lá com 0 e vai terminar na velhice. Toda essa aprendizagem da criança. Então, tudo vai dando base para outro. Mas aquilo ali é que é o mais importante. Aquilo ali. Então, vai sofrer um pouco agora, mas depois vai ser bom. Não, isso não pode. Então, se sofreu agora, não vai ser bom.
É como a gente falar aqui, e vocês podem até me corrigir, quem aí já levou um tapa quando era criança? Já apanhou quando era criança? Pode levantar até a mãozinha. Isso traumatizou vocês? Diga sim ou não. Vou fazer uma amostragem aqui. Vou pegar a Dulcineia. Sim ou não? Pode falar sim ou não só. Traumatizou sim ou não? Tá fechado ainda, Dulcineia, o teu microfone. Desculpa. Então, Anderson, foi uma correção que meu pai me fez, né? Eu estava brincando com uma coisa perigosa. Sim. E ele falou várias vezes e eu não obedeci. Ele me deu um tapa assim na cabeça, assim, que foi uma correção, nunca mais eu fiz, né? Sim. Então, na minha Muito época, a gente obedecia muito pai e mãe. E mesmo Bastava isso. assim, e mesmo Não com toda a foi. rigidez, ainda levavam um tapa. Não foi trauma nenhum para mim. Isso, é isso que eu quero chegar. Então, agora deixa eu ver quem mais aqui. Ivone Nogueira, que não falou nenhuma vez até hoje, mas está escutando. Tá por aí, Ivone? Oi. Sim, eu levei um tapa, não foi traumatizante. Acho que ajudou a evoluir bastante. Muito bem, deixa eu ver aqui. Larissa Aparecida. Oi, boa tarde. Boa tarde, Larissa. Eu também levei alguns tapas, né, para evoluir, para aprender, e também não foi traumatizante. Muito bem. Deixa eu ver quem mais aqui. Aqui tá fechado, deixa eu ver. Já mais uma. Mais uma para a gente saber. Tainara Aparecida. O que você me diz, Tainara? Tá fechado o microfone ainda, Tainara. Aí, não estava conseguindo ligar o microfone. Então, eu estava até comentando com as meninas que eu levei um tapa uma vez na boca que eu nunca mais esqueci. Então, para mim, foi traumatizante. Legal, obrigado, Tainara. Nada. Então, vocês viram que aqui a gente pegou uma amostragem. Todo mundo, né, declarou que já levou um tapa, uma palmada. E todo mundo justificou o ato, certo? Mas me diga uma coisa. Aquilo que nos marca é aquilo que a gente sempre lembra, não é? Será então que por mais que a gente justifique que aquela surra ou aquele tapa que levamos não foi traumatizante, mas será que não foi, já que lembramos até hoje? Né? Se a gente lembra de algo, mesmo que a gente justifique, né? E até pela nossa criação, eu cresci no interior, era a forma que os pais também tinham para fazer isso, é a forma que eles sabiam educar, não questionando os pais de ninguém, porque era a forma de se educar. Mas a gente pensar que esses tapas podem não ter nos matado, com certeza não matou porque estamos aqui, né? Amém. Mas mesmo assim, ele causou em nós uma marca que nos faz lembrar, né? E aí lembro que eu falei com vocês aí há um tempinho atrás sobre aquilo. É a nossa criança sempre que conversa com a criança que nós atendemos, ou a criança que está ao nosso redor. Então, às vezes, se ocorre um pensamento desse, né? Se ocorre, é sempre o diálogo dessa criança que foi marcada em algum momento. E que isso percorreu anos. E se pensar que alguns que responderam têm 19, outros ainda mais, né? Mas mesmo assim tem uma lembrança muito viva do acontecimento, né? Então, por mais que a gente fale que não nos marcou, ele marcou sim de alguma forma. Mesmo que seja de uma questão que foi positiva, porque eu não me machuquei, mas mesmo assim a forma que foi feita, ela acabou nos marcando. Né? Então é muito importante a gente perceber esse tipo de coisa. Aquilo que nos marca negativamente, ele vai percorrer por muito tempo. Assim como aquilo que nos marca positivamente. Então são sempre dois extremos. Né? A gente pode aprender com dor,
e a gente pode aprender com amor. Essas são sempre as palavras que vocês têm que ter. Com amor é melhor. Porque com dor, ele vai nos marcar por muito tempo. Né? E por mais que depois a gente arrume 1000 maneiras de justificar aquilo que nos aconteceu, mesmo assim, ele nos marcou e vai criar um nó na nossa vida. Vai sempre ter esse nozinho que a gente vai esperar que aquilo foi injusto, eu não deveria ter sido tanto, ou qualquer coisa dessa forma. Então, quando a gente vai ensinar as crianças, que não seja com dor, não sentido físico, não estou falando do tapa, estou falando da imposição, das questões muito fechadas, da forma que eu quero, né? Sem deixar uma abertura flexível para isso. Né? Então, é muito importante que a gente tenha esse pensamento de como a gente vai levar o conhecimento para a criança, como a gente vai proporcionar experiências para a criança. É uma experiência que ela deseja, está ali com euforia, porque está gostando, é algo que ela está, mas não está gostando. Ela pode aprender das duas formas, com amor ou com dor. Mas com amor é mais gostoso, não é? Não é mais divertido, mais prazeroso? Então, sempre a gente tem que aprender assim. Sempre a gente tem que pensar de outras formas, né? Tem um autor que eu sempre cito, que é o Janusz Kozak, ele fala muito sobre essa questão. E tem também um filósofo, como é que é o nome dele? Bauman. Ele fala o seguinte, que quando a gente vê as crianças fazendo as coisas que não fazemos mais, porque já fomos crianças, já fomos levadas também. E talvez fizéssemos até pior do que essas que estão por aí, porque a nossa vivência era outra, né? Então a gente conseguia ir além. Só que quando a gente vê a criança fazendo hoje e a nossa impossibilidade de fazer, causa uma certa dor em nós, então pare de correr, não role no chão. Por que está sentado no chão? Por que come desse jeito? Você sabe que tudo isso é porque nós já não conseguimos. E se a gente fizer, a gente tem medo de que um outro olhe e nos atravesse com aquela linguagem, né? Com aquele olhar de reprovação, né? Com aquele balancear de cabeça. Né? Então, tudo isso é que a gente tem que lidar quando a gente está com as crianças. Né? Veja, não tem como a gente sair do nosso corpo. A gente tem que fazer o que é possível com o nosso. Então, nós nos conhecemos. Por isso que entra uma pessoa muito bonita não, mas uma pessoa muito inteligente que falou lá no começo, e foi o pensamento que deu início à filosofia praticamente, que é: conhece a ti mesmo. Conhece a ti mesmo, foi Sócrates que disse. Só que lembrem que eu falei para vocês sobre a imagem corporal. Não é um pouco isso? Conhecer a nós mesmos, é nos perceber, e depois disso a gente vai além, a gente vai para frente. Né? Então, quando a gente nos conhece, quando a gente consegue se conhecer, a gente também consegue encontrar o nosso local devido. Né? A gente consegue ficar na posição que deveríamos estar. Porque quando a gente não conhece, a gente sofre. A gente sofre naquele ambiente. Eu estou com uma turma de infantil 3, eu não consigo, não aguento. Talvez a tua turma certa seja o berçário, o infantil primeira etapa, ou talvez seja um fundamental, né? Ou talvez não seja nem da aula. Então, a gente sempre tem que se perceber onde a gente se encaixa, né? Senão, às vezes, vai buscar a felicidade depois que se aposenta. Mas são muitos anos, ainda mais com esse governo, para a gente ir no errado. Né? Esse tempo atrás, uma colega que chegou para mim e falou assim, eu estou fazendo um curso, mas eu não estou gostando, mas já fiz 6 meses, e não estou gostando. Mas agora eu não vou mudar mais, eu vou fazer até o fim. Eu falei, mas quanto tempo falta? Falta 2 anos e meio. Eu falei, quanto tempo você fez? 6 meses. Eu falei, então é hora de mudar, não é? Agora pense, eu não gosto do curso. Faz 6 meses que eu estou fazendo. É melhor eu parar agora do que sofrer mais 2 anos e meio para daí dizer que eu não gostei mesmo desse curso. Né? Então, a gente tem que fazer umas mudanças na nossa vida, às vezes, para poder viver bem e ter uma vida boa, que é a função
que a gente levantou, que é a educação, né? Mas agora vamos, depois de toda essa conversa, vamos entrar na parte... Por que eu trouxe conversa? Porque também a gente já falou bastante da cozinha no encontro anterior, então essa conversa serviu para a gente fazer, né, vamos dizer, um entrelaço em tudo que a gente conversou até agora, né? Então o livro nos traz a cozinha. A cozinha eu acho muito bacana, porque ele traz lá no texto que a cozinha, acredita ele, é onde foram os primeiros laboratórios. Os primeiros cientistas eram os cozinheiros. Olha que bacana. Por quê? Vocês que são cozinheiras, né? Eu esbarro em alguma coisa, às vezes na cozinha, mas tudo bem. Mas a gente nota que ali dentro se faz muitas combinações, né? E ele destaca muito nesse texto como uma coisa que não nasceu perto da outra, quando misturados, faz um bolo delicioso. Olha só, quem que foi fazer o primeiro bolo? O segundo é fácil, né, Rosimere? Mas fazer o primeiro bolo de aipim tem que ter tido um pensamento muito criativo para fazer. Juntar coisas que ninguém havia juntado e dizer deu certo, ficou gostoso, né? Então, veja, a cozinha como um laboratório é excelente, principalmente para a nossa proposta, né? De ensinar as crianças as misturas, os cheiros, né? As texturas diferentes. Sabe, tem eu esqueci o nome dele, mas ele era da psicomotricidade. Ele fez um elenco de atividades para se fazer em casa. E uma delas é pôr a mão dentro do pote de arroz. E se vocês têm dor na mão, quem tem dor na mão? É difícil um professor não tenha dor na mão, porque a gente usa muitas mãos. Mas ele fez, tipo uma fisioterapia. Você coloca a mão no arroz e fica mexendo o arroz dentro. Se você tem um pote grande de arroz, experimente. Coloque lá, é uma sensação bem gostosa mesmo. Isso fortalece a mão, ajuda como se fosse um efeito de fisioterapia na mão. Olha que proposta bacana. Só não estrague um arroz, porque vocês sabem que o arroz hoje está muito caro e não dá para se estragar, né? O arroz hoje é quase o preço do ouro. Então, mas quando ele criou, eu acho que o arroz era mais barato. Mas é bem bacana. Se eu lembrar o nome, eu vou passar para vocês. Tem até uma entrevista no Jô Soares, que ele deu já faz um bom tempo. Mas ele é muito divertido e ensina vários exercícios para se fazer em casa, sentado. São coisas assim bem interessantes. Então, a gente pensar na cozinha como todo esse ambiente de exploração para a criança é maravilhoso. Só que a gente vai precisar. Em casa, para nós em casa, é até fácil, porque nós temos esse controle. Mas para proporcionar para nossas crianças, a gente vai precisar da ajuda dos pais. Então, esse envolvimento de propor coisas tem que chamar a atenção dos pais. Mas eu acho que por mais que nem todos queiram, ou poucos façam cada atividade, cada coisa proposta, vai trazer para essas crianças uma oportunidade, e o pai e a mãe que proporcionaram isso vão continuar proporcionando, porque eles vão ver que é bacana, que é gostoso fazer isso, né? E a gente vai incentivando, a gente tem que sempre cantando, como diz a história, e a gente vai conquistando quem gosta da nossa música. O que a gente não pode fazer é parar de cantar, né? Mudar o mundo é isso. Às vezes a gente tem que cantar para mudar o mundo e não parar de cantar para que o mundo não mude a gente, né? Então a gente sempre tem que estar nesse embalo contínuo. Mas outra coisa bacana, e entra muito, e a gente vai continuar falando do campo, que é um dos campos bem interessantes, que é o espaço, tempo, quantidades, relações e transformações, porque dentro da cozinha é basicamente esse campo que a gente vai trabalhar. Porque a gente vai trabalhar medida, vai trabalhar volume, vai trabalhar quantidade, vai trabalhar classificação, seriação, né? Quando a colega falou que dava, né, a Roseli, para separar os legumes para pôr na sopa, é uma espécie de classificação que já está fazendo. Agrupamentos.
trabalhando diferenças. Por que a cenoura é assim, o rabanete é assim? Né? Por que algumas coisas a gente come a folha e outras coisas a gente come a raiz? Né? Veja, isso é muito bacana a gente especular a criança. Por que disso? Por que você acha isso? Por que você acha daquilo? Né? Esses porquês que a criança traz, quem não tem uma criança próxima que já não te encheu de porquês? Por que isso? Por que aquilo? Porque o passarinho voa? Porque a terra é preta? Porque a terra é marrom? Porque a árvore cresce? Né? E são esses porquês que a gente tem que devolver também para a criança. Né? Para que ela se instigue a pergunta, por que isso? Por que aquilo? Como que faz isso? Né? Eu sempre recorro ao Instituto Alana, porque eles têm, no YouTube, tem lá o Território do Brincar. Não sei se alguém já acessou, mas eu recomendo muitíssimo, porque eles investigam as brincadeiras em todo o Brasil, e eles vão trazendo desde os indígenas, periferias, de todos os tipos, e eles trazem essas brincadeiras. Né? E teve uma que eu achei bem engraçado, porque eles acham uma frutinha, e eles colocam lá na comunidade, eles pegam a frutinha, cortam a parte de cima, a parte de baixo, e pegam um pedacinho de bambu, eles espetam na frutinha, e eles fazem um peãozinho, eles soltam o peãozinho, e eu achei interessante, porque fica uma parte grande para cima, então quando eles soltam o peãozinho, você está enfraquecendo, eles vão em cima e continuam o embalo. Né? Não sei se vocês já fizeram isso. Outra coisa bacana é fazer bichinhos com batata, com limão. Né? Eu fazia isso quando eu era criança. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer. Mas a gente tirava lá o chuchu, ia lá e ficava brincando, fazia as fazendinhas só com bichinhos nesse sentido. Né? Então, dava animosidade, vamos dizer, animava seres, frutas, juntando uma na outra, transformava num bichinho, né? Lembra que eu falei para vocês no primeiro e segundo encontro que a coisa mais importante para a gente desenvolver na criança, e ela tem isso por natureza, ela vai conseguir isso sozinha, mas às vezes ela começa a ser tão esterilizada no seu ambiente que ela vai perdendo, então a gente tem que ajudar elas a imaginar, sempre imaginar, né? Então, toda oportunidade que a gente tiver de instigar a criança a imaginar, a gente vai. Né? Porque assim é que ela vai ser uma criança criativa, que ela vai buscar respostas naquilo, assim que ela vai aprender diferença entre uma coisa e outra. Né? E é muito importante nominar, lógico, nominar o que é verde, o que é amarelo, o que é azul, mas é mais importante eu saber que esse daqui que é verde claro é igual esse daqui que é verde escuro, porque os dois são verdes. Entenderam? E isso não precisa a criança nominar. Se você propor para ela, tragam-me tudo que vocês acharem de verde, e eles vão trazer. Né? E ali você está dando a oportunidade deles trazerem. E se vocês colocarem uma opção, por exemplo, tragam, depois que eles trouxeram tudo que é verde, colocaram ali no centro da sala, agora tem como a gente dividir diferente isso que é verde? Vamos dividir diferente. Como que a gente vai fazer? Aí eles podem pegar os maiores e os menores. Mas não a gente falar, esse é o maior, vai aqui, esse é o menor, vai aqui. Eles é que tem que pensar nisso, porque nós já sabemos disso. E eles só vão perceber a diferença pegando, analisando, investigando. Então, essa parte da cozinha tem muito a ver com a investigação. Né? Porque vocês viram que no texto ele coloca lá como que se dá o processo, né, de um laboratório. São misturas, mas como se dá? Como que se faz? A gente primeiro desmonta tudo e analisa para ver o que é. E depois vai montar tudo de novo. Então, primeiro a gente tem que ajudar a criança a desmontar. Só sei de um bolo, esse bolo é gostoso, é um bolo de chocolate. O que vai nesse bolo? Eu separo. As crianças têm que conhecer cada item antes do bolo. Né? E eu marquei, eu coloquei aqui como a primeira ferramenta que ele destaca lá, que é o fogo, por quê? Como a gente falou, o fogo é o poder da transformação.
É através do fogo que eu consigo derreter o metal, que eu consigo cozinhar um ovo, que eu consigo cozinhar o macarrão. Olha a diferença, o macarrão, mas o macarrão é duro, e quando eu cozinho, ele amolece. O ovo é mole, mas se eu cozinho, ele endurece. Olha só, olha as diferenças, né? E tudo vai numa panela com água, né? O fogo causa essa diferença, e eles têm que perceber essas diferenças, né? E a cozinha, outra aqui, o fogo, então, ele tem que entrar como agente de modificação, como aquele que transforma. A criança tem que ser esse fogo que transforma. E ela só transforma se ela desejar transformar. Nenhuma criança faz nada se ela não desejar fazer. Nada vai render para ela. Ela não vai criar nada. Se você dá para ela um Lego, se ela não desejar brincar com o Lego, ela não vai criar nenhuma estrutura. Se ela desejar, ela vai fazer maravilhas, né? Se ela vai brincar com o peão, se ela não desejar o peão não vai rodar. Se ela desejar, ela vai fazer rodar ali, vai fazer rodar na mão dela, vai fazer rodar em cima de qualquer superfície, né? Vai passar de uma mão para outra rodando. São coisas que é só pelo desejo dela. Então, esse fogo, ele é o agente de transformação e também é o estopim do desejo da criança. E nosso também. Temos que desejar para fazer, né? Você sabe que tem acho que é Demócrito, e ele fala sobre a saúde, ele fala que a doença é a falta do desejo. Ele fala sobre a questão de saúde, o que é a saúde, o que não é a saúde, e ele coloca apenas existe uma doença, a falta de desejo. Se você não deseja, você está doente, você não está normal. E vejam como é verdade isso. Você pode amar chocolate, mas se você não estiver bem, não vai. Se você estiver ruim, a criança pode amar andar de bicicleta, mas se ela estiver doentinha, você vai mostrar a bicicleta, ela não quer saber. Você vai mostrar a bola, ela não quer chutar, porque ela não está bem. Então, tem muito a ver. Então, se a gente pensar, né, nessa criança hoje, como o estado de saúde dela é o desejo, sempre ela tem que estar desejando. Quando ela não desejar, quer dizer que a gente não está sendo boa para a sua saúde. Então, isso é muito importante de a gente saber. E, aproveitando essa questão da nossa cozinha, eu vou entrar numa questão aqui, que também é dificuldade de muitas pessoas, que é o disparador nosso. Então, esse disparador, a gente trouxe essa proposta e eu venho corrigindo vários planejamentos, e vocês sabem que uma das atividades eram planejamentos, e eu tenho pontuado, está demorado porque a gente está passando por várias questões aqui que precisa dar conta, então eu estou fazendo com o tempo, porque eu quero verificar um a um. O planejamento precisa ter um bom disparador. A questão é saber o que é esse disparador. E que o disparador é diferente desse tema que já existia e que a gente está tirando fora. Por quê? A diferença entre o disparador e o tema são bem simples. O tema é algo a ser esgotado. O disparador não é algo a ser esgotado. Tá? Por que eu digo isso? Se o meu tema é Natal, eu não posso falar da Páscoa. Eu posso falar da Páscoa, Cláudia. O que você acha? O disparador é a partir do interesse da criança. Isso mesmo. Né? Então, tudo que, assim, eu posso até trazer um assunto, assim, mas se eles não for do interesse deles, não vai ser satisfatório, né? E mas aí se você, só para conseguir pegar esse fio, tá. Para diferenciar o tema do disparador. Se você está trabalhando o tema Natal, você poderia falar da Páscoa? Se tiver dentro do disparador do interesse, posso? Estou falando só do tema. Se for um tema, para diferenciar o tema do disparador. Sim. Se eu tiver com o tema Natal, eu posso falar da Páscoa? Não. Não, acho porque que não. o tema está não bem casar. fechadinho. Exato. Se eu tiver o disparador Natal, eu posso falar da Páscoa? Não. Se surgir, posso.
Aí dentro do disparador da ideia, sim. Sim, até porque o Natal é uma comemoração e a Páscoa é uma comemoração igual. Uma é o nascimento e a outra a morte. Sim. Ele se enquadra. Casa. Sim. Casa. E se a criança trouxer, eu posso investir. Então, eu não preciso esgotar tudo o Natal. Eu posso partir desse disparador Natal e continuar para os assuntos que vir surgindo e encaixar dentro deles os objetivos que eu quero. Né? Seja trabalhar as datas festivas, ou vou trabalhar as cores, ou as árvores típicas que se tem no Natal, né? Ou qualquer coisa assim, e ir encaixando. Sim. Então, a diferença sempre entre o disparador e o tema é exatamente essa. O tema é sempre fechadinho numa caixa, assim. É tudo que eu tenho ali, eu exploro. O que eu não tenho ali, eu não posso pôr, porque senão eu não me organizo. O disparador, não. O disparador, ele surge disso, mas eu posso partir para qualquer outra coisa. E aí eu vou condicionar aos meus propósitos dentro daquela atividade, daquela aula que eu quero dar. Né? Mas eu gostei que você pegou muito bem o disparador. Se surgir, eu vou. Essa é a ideia. Essa é a ideia mesmo. Né? Eu acho assim, desculpa te cortar, mas eu acho assim, bem complicado trabalhar assim com essa questão de tema, né? Porque assim, eu já tive dois alunos em 2 anos diferentes, assim, que até os pais vieram falar que eles eram de uma religião que não se comemorava as coisas. Então eles iam, se eles soubessem que estava assim, eles estavam até criando assim um pouco uma questão assim que ficou meio complicada, que eles não queriam que colocassem como uma imposição isso, entende? De tipo, Semana da Pátria, vamos todo mundo comemorar a data, fazendo aquela bandeira, não queriam, assim, sabe? Daí eu entendi, assim, pelo lado deles também, respeitei, e eu acho que daí entrando nessa parte do disparador funciona melhor. Funciona mesmo. Porque aí você não traz algo a ser esgotável, uma semana trabalhando aquilo. Eu só trago aquilo e vou partindo. Surge, eu trago algum conhecimento já existente, exploro o que elas sabem sobre aquilo, proponho um pouquinho diferente e vou direcionando. Então, trabalhar com o disparador é fazer toda essa flexibilização no meu planejamento. Mas aí vocês vão pensar, então para onde eu vou? Se eu vou na ideia da criança? Você não vai na ideia da criança. Você vai usar o que a criança tem de interesse, mas você vai direcionar para os objetivos que você tem. O assunto a ser falado é indiferente. O que importa é o que eu tenho de objetivos para elas, né? Se eu quero trabalhar as formas, eu vou trazer de uma forma que o que ela me disse, vou pôr formas nisso. Se eu vou trabalhar a questão de família, né, a estrutura familiar ou os animais, eu vou sempre direcionando o que ela me traz para aquele objetivo, né? E sempre instigando que a criança se coloque, ela fale, ela diga, ela mostre que também sabe, né? Então, por isso que esse disparador tem que ser provocativo, ele tem que trazer um certo fogo para a criança. Pode falar, Roseli. Anderson, uma dúvida. Essa questão do disparador. Eu sou professora auxiliar, mas a gente trabalha sempre muito juntas com a professora regente. Então, eu gosto muito da parte de história e eu sempre aproveito esse tempo que fico sozinha na sala com as crianças. Quer dizer, ficava, que saudades, né? Mas nesse momento, eu sempre coloco uma história. E a gente procura trabalhar o tema que veio no planejamento. Aí você fala meia dúzia de palavras da história e o aluno vem. Professora, aconteceu isso. Traz um assunto que aconteceu lá na casa dela. Eu sempre costumei parar com a história, ouvir o que ela tem para me contar. Aí, só que, por muitas vezes, a história que estava sendo contada fica por ali. Porque aí vem muitos assuntos, e através do que ela trouxe, vem outro que traz mais uma outra questão lá da casa dele, e várias vezes, eu acabei não contando a história. A gente trabalhou em cima daquele tema que eles trouxeram. Isso pode funcionar? Ele é um disparador? É considerado? Porque eu fico bem confusa nessa questão, Anderson.
É assim, a gente tem que tomar um cuidado apenas assim. Eu vou até um exemplo que o Paulo Fock deu. Eu não posso estar andando por uma calçada com as crianças, porque eu tinha como disparador onde moram os bichos, então eu saí, e de repente ele se depara ali com uma pedrinha branca, e ele, ó, uma pedrinha, aí o outro, e eu mudar todo aquilo que eu queria para falar da pedrinha. Sim. Né? Então eu tenho um objetivo e eu tenho que sondar. Não, quando a gente fala dessa questão de escutar que a criança traz, não é somente a fala, é todo aquele contexto e as necessidades da criança também. É lógico que se você está trabalhando uma contação de história com elas ali, às vezes é uma história que elas já conhecem, às vezes não é, mas o que a gente quer é que provoque nelas uma oratória, que elas falem sobre aquilo e que elas dialoguem. O objetivo da oralidade é essa conversa. Sim. Se aquilo que ela trouxe envolveu os demais também, e também cada um contribuiu, o objetivo já está sendo feito. Se for só algo que é muito isoladinho, que não envolve os demais e você tem que ficar só naquilo, você pode, então espere, depois você pode contar para a professora a tua história. Escuta um pouco para ver e daí fala para aguardar, porque senão você não consegue dar sequência nas suas atividades. Então é sempre isso que a gente tem que ter. A gente escuta a criança nas suas necessidades, também o que elas falam, também aquilo que a gente sente que precisa, por exemplo, eu acho até cansativo. No manual que veio para se trabalhar o Covid, a gente tinha lá cantar uma música sobre o Covid. Veja que desgastante cantar uma música sobre o Covid. Ninguém quer saber de cantar música sobre o Covid. Trabalhar os meios de se precaver do Covid. Então, tudo tinha o Covid, que entrou numa temática Covid. Ou seja, as crianças não querem nem saber. Daqui a pouco elas gostavam de usar máscara, elas até vão tirar, porque elas não aguentam escutar mais. Porque se durante as relações trouxer essas falas, conversando, o que é certo, o que é errado, mas de uma forma no contexto deles, eles já vão aprender a se proteger. Não adianta cantar a musiquinha do Covid, fazer um monte de coisas assim, porque vai se tornar maçante, cansativo, e não vai render em nada. E não vai trabalhar tudo que a gente precisa com as crianças. A gente está fazendo o quê? Uma decoração. Vamos decorar essa musiquinha. Vou lavar a mão, passar a mão 3 vezes e depois passar o álcool. Adianta? Não adianta. Né? Vira uma decoreba. Né? Então, também temos que entender essas crianças dentro dessa comunidade, né? Dentro dessa realidade que elas vivem, e colher aquilo que é legal. Vamos dizer, nessa conversa, se essa criança trouxe para você um assunto que é pertinente, que você pode usar a todos, você pode, num próximo planejamento, trazer aquilo. Essa criança vai se sentir escutada, porque você ouviu ela e trouxe depois isso, e ela vai dizer, nossa, eu falei isso, então, né? E aí ela vai participar ainda mais dessa atividade. Então, sempre a gente pensar nessa articulação. Não interromper toda vez e partir para outro objetivo que a gente não sabe, né? Mas colher aquela informação para depois eu poder usar. O que não podemos é sempre interromper e partir para outro. Temos que saber para onde vamos. As crianças não precisam saber. Nós temos que traçar. Nessa semana, eu vou trabalhar com essas crianças a participação, a exploração, eu vou trabalhar com elas a coordenação motora, né, a corrida, a agilidade, as cores. Então, dentro da minha cabeça e do meu planejamento, está tudo o que eu quero trabalhar e os objetivos que eu vou alcançar. Não importa se eu estou falando do arco-íris, para falar sobre a água, ou se eu estou trabalhando sobre o lavar as calçadas, para falar sobre a água. Entendeu? Então, é o que surge, mas eu já tenho definido os meus objetivos. O que eu não tenho definido é o meu assunto. Entendeu? Então, o disparador está muito como a questão do assunto. Ó, na cozinha, eu tinha grifado até onde aqui, um disparador que pode surgir. De onde vêm os alimentos? De onde vêm os alimentos, eu vou para dentro de um mercado, e dentro do mercado eu posso trabalhar a questão de venda, posso trabalhar a noção de valor, dinheiro, né? Fazer uma vendinha, uma feira dentro da minha sala, isso indo para o lado do mercado. Se eles falarem mercado, não posso dizer, tá errado.
as coisas não vêm do mercado, elas vêm de uma horta. Não, porque eles encontram no mercado também, então vem do mercado. Mas pode surgir a possibilidade de que alguém esteja falando, mas tem que plantar na horta. Aí você pode fazer o quê? Criar uma hortinha. A gente não faz aquele plantar o feijãozinho no algodão? Hoje em dia podemos ampliar isso. É verdade. Então, se plantar as coisas, eles nascem, eles vão dar frutos, vão dar legumes, hortaliças. É mesmo? Como que será que faz uma horta? Eu vou trabalhar a terra, eu vou trabalhar a água. Veja, conforme o norte que for, eu tenho recursos para trabalhar. Mas o que eu tenho que estar definido são os objetivos que eu quero alcançar e pensar nessas variáveis. O repertório das crianças, ele é menor pela quantidade, pela idade que elas têm. Então, a gente já consegue deduzir as possibilidades que elas vão trazer. Lógico que elas vão nos surpreender de vez em quando. É lógico. Mas a gente já consegue traçar quais vertentes que aquele disparador vai trazer. E dentro dessas vertentes é que eu já tenho que ter traçado meus objetivos. Né? E, de repente, se ela trazer algo tão inovador que você não tenha pensado, você pode trazer numa próxima possibilidade. Não mata o assunto. Envolve e redireciona. Envolve e redireciona. Né? Assim, sempre parece que é algo que elas querem, é algo que elas, né, almejam naquele momento e elas se interessam e vão. Né? Para a gente não entrar na sala toda manhã ou toda tarde, dependendo do horário que vocês atendem, e fala: hoje nós vamos trabalhar a pátria. No outro dia, hoje vamos continuar trabalhando a pátria. Vocês lembram do 7 de setembro que eu falei? Vocês lembram da cor verde, que significa? Então, você sempre tem que ir buscar. Não, tá? Eu vi um planejamento essa semana lindíssimo, falando, o disparador era arco-íris. E todas as atividades eram fantásticas, lindas atividades. O único erro que eu considerei foi, ela trouxe o disparador arco-íris. Então, ela fez uma atividade com cores, ela fez uma atividade de pegar água e espirrar, que ia formar um arco-íris, falou da chuva, só que todo momento ela focava na palavra arco-íris. Vocês viram que formou um arco-íris? Vocês viram que essas são as cores do arco-íris? E por que falar se as crianças, se já foi uma vez falado, todas as outras coisas iam fazer com que a criança chegasse à conclusão que era um arco-íris? Então, a gente tem muito essa necessidade que, se não nominar e a criança não sair falando que é um arco-íris, ela não aprendeu nada. E ela está experienciando muita coisa e aprendendo. Então, ao contrário do tema, o disparador precisa ser falado uma vez para iniciar. Depois, eles vão concluir que aquele disparador levou a tantas coisas. Não precisa a gente ficar batendo como se fosse um tema. Vamos continuar falando sobre o folclore. Vamos continuar falando sobre o Saci Pererê. Entendeu? Então, essa é a diferença dos disparadores. Eu acho que o Kevin tinha levantado a mão e eu cortei ele. Kevin, quer falar ainda? Olá, Anderson, tudo bem? Era sobre isso mesmo que eu estava tendo alguma dificuldade, né? Então, em relação ao disparador, né? Porque a gente sabe que agora que as crianças estão em casa, é mais difícil, né? Porque tem toda essa questão da observação e tal. E muitas vezes tem semanas que, infelizmente, a gente não tem tanto retorno, né? Então, é difícil de ver alguma coisa que as crianças se interessem pra gente partir de um disparador deles, né? Uhum. E aí a gente tinha recebido a informação que a gente não poderia mais usar, por exemplo, um disparador de algum tema, né? Por exemplo, algum tema da cultura da criança, né? Por exemplo. E aí, né, a gente estava quebrando a cabeça aqui, falando, mas como a gente vai fazer dessa forma? Se tem vezes que a gente não tem devolutivas quase. Então, eu acho que foi muito bem explicado essa tua fala, né? E deu uma luz assim pra gente, nortear o trabalho, né? Uhum. A ideia não é, e de jeito nenhum, isso até é uma má compreensão achar que não se pode trabalhar o que a gente trabalhava como tema, por exemplo, família, moradia, animais, etc. Não é que não é para trabalhar isso. É para apresentar em forma de um disparador.
e não fechar naquilo, né? Então, eu vou trabalhar lá a família, o tipo de família. Então, eu vou trazer lá a casinha do João de Barro. Então, eu vou trabalhar um tipo de família, que o João de Barro, ele faz uma casa, ele põe lá, fica a esposa do João de Barro, né? E você vai trabalhar a moradia e vai trabalhar a família. Então, você está trabalhando 2 temas. Então, não é para excluir os temas. Só não é para trabalhar como se eles fossem um tema em caixa fechada. Essa é a questão, sempre. Se eu colocar moradia dentro de uma caixa fechada, eu vou falar de moradia 5 dias. E aí se torna cansativo. Então, é melhor eu falar de moradia, né, num sentido, trazendo para o habitat do animal, como a gente viu no começo desse livro, né, contrastar com a nossa moradia, com os tipos que foram moradias antigas, com as novas, com as mais modernas, e ir trazendo, sempre fazendo esses contrastes, e daí eu posso trazer um animal, porque todo mundo vai falar, lá em casa, a família é formada pelo pai, a mãe, a criança, às vezes a mãe com a avó, às vezes o pai com os avós, né? De repente, um vai falar, mas lá em casa também tem um cachorrinho. O cachorrinho faz parte da família? Faz. Mas ele é um animal doméstico. Veja, aí eu vou entrar nos animais. Por que eu vou deixar de fora esse cachorro e só vou falar do cachorro que esse Joãozinho tinha lá quando eu for falar de animais? Não, eu vou começar. Já partiu agora, porque o João tem o cachorro e a Maria vai ter o gato, o José o papagaio, um outro a cobra, e assim a gente vai indo, né? Então é a gente ter essa flexibilização de percorrer por esses grandes temas, né? Saltear neles. Por quê? Eu até fiz uma anotação, que é uma palavra que a gente sempre fala, e eu até conversei há uns 2 anos atrás com umas crianças, eu cheguei lá e falei, e aí, o que vocês estão fazendo? A semana passada, a professora trabalhou o meio ambiente com a gente. E agora a gente vai trabalhar, acho que até era a pátria, se não me engano. Falei, pois é. Mas e o que vocês estão aprendendo? Vocês só estão trabalhando? A gente só trabalha. Ela até falou para mim, uma criancinha de 4 anos e pouquinho. Então, a palavra trabalhar, eu acho que não é bem a correta para a gente. A gente, lógico, estamos trabalhando, então é o nosso ofício. Mas o trabalhar não é para ser apresentado dessa forma para a criança. Hoje vamos trabalhar o meio ambiente, hoje vamos trabalhar a água, hoje vamos trabalhar... Então, melhor a gente pensar nesses disparadores, nesses temas gerais, como uma forma de apresentar à criança algo referente a isso. Então, eu vou apresentar as crianças aos alimentos. Até podemos pensar melhor, como a criança que está tendo uma introdução alimentar. Eu acho que é um exemplo perfeito da introdução alimentar. Quem tem filho e fez introdução alimentar sabe que a gente não vai enfiar goela abaixo tudo que tem de alimento na criança. A gente vai apresentar a ela, né, coisas, primeiro, em tamanhos maiores, né, cozidos, que ela possa pegar, que ela possa experimentar. E depois a gente vai, conforme os dentes crescem, né, e a sua capacidade, você vai apresentando outros alimentos até o final de 2 anos, que a introdução alimentar vai até 2 anos, onde ela já vai poder comer de tudo, tá? Mas agora, se a gente pensar na educação infantil, com tudo que a gente tem para apresentar a eles como a introdução alimentar, a gente vai seguir bem certinho. Primeiro, a gente vai apresentando coisas que sejam fácil deles manipularem, e até é bacana, porque lá no infantil, primeira etapa, a gente vai ter que trabalhar com coisas maiores primeiro, né? Então, eles vão tatear muito, sentir textura, sentir gosto, sentir tudo. E aí, conforme o tempo vai passando, a gente vai cortando os pedaços, deixando os menores. Veja que interessante. E quando chegar lá para os 6, 7 anos, quando eles entrarem mesmo na alfabetização, vai estar tão miudinho as coisas que eles experienciaram
que vai ser fácil compreender. É aquele desmanche que a gente vai fazendo, como a dica da cozinha. Vamos desmontar tudo, analisar e depois remontar. Então, se a criança tem toda essa experiência com esses grandes, são temas gerais, são temas bons, porque são temas que vai ajudar a criança a conviver, saber se situar, saber o que é a família, a saber o que é um abrigo, uma casa, a saber os animais. E veja, começa grande, as informações são gerais e vai se deixando menor, né? Vai do macro para o micro, e isso vai passando. Então, essa é a ideia, sempre trazer os temas, mas trazer eles de uma forma que provoque nas crianças um despertar, um interesse, para que elas vão esmiuçando isso futuramente. Então, trazer os temas e pensar em não mais trabalhar, e sim apresentar, tira de nós um peso que é vencer um tema. Eu não preciso nunca vencer um tema, porque esse tema vai sempre estar surgindo. Sempre vai ter uma criança que puxa pela minha perna e fala: professor, lá em casa o meu gato comeu um rato. Né? Professora, hoje eu vi um cachorro amarelo. Eu não tenho pai. Eu não tenho mãe. O meu avô morreu. Não é isso? São coisas que a gente escuta. Como que a gente vai fugir desses assuntos no dia a dia? Não, a gente pode sempre... Então, ouvir as crianças é muito isso, trabalhar essas realidades de uma forma correspondente à criança. Né? Trabalhar realidades de uma forma imaginativa, que é a forma que a criança tem para se situar com o mundo real. Né? Camila, pode falar. Boa tarde. Então, Anderson, eu trabalho no mesmo local que o Kevin, e foi assim, na primeira semana depois do retorno das férias, que foi passado para nós sobre esse disparador. E foi uma coisa bem desesperada. Embora eu já venha estudado Reggio Emilia antes, visto palestra do Paulo Foch, mas mesmo assim eu fiquei um tanto preocupada. Como buscar esse disparador agora nas aulas remotas, né, no ensino remoto? E aí foi sugerido, imposto a nós que nós observássemos a cada dia a devolutiva de uma criança e a devolutiva das crianças, e que eles mostrassem interesse. No outro dia, a gente ia propor uma atividade de acordo com aquilo. E ficou assim meio... Deixou toda a equipe, na verdade, preocupada, porque geralmente a gente tem um planejamento que é para ali, para a semana toda. E eu comecei a pensar, e a gente foi trocando ideias, né, com a pedagoga, com a diretora também, ajudaram muito a gente nisso. E aí a gente começou a ir aí por essa linha de raciocínio que você falou agora, pelo menos eu comecei assim, que daí foi um dos temas moradia, né, um dos disparadores, e eu comecei com a história dos 3 porquinhos, mas aí eu fui para a moradia dos outros animais, para a moradia das próprias crianças, como que era a casa deles, quem morava. Então, assim, no início foi um pouco difícil, mas agora já clareou bastante. Uhum. Que bom que clareou. Mas, assim, de nenhuma forma foi imposto retirar. Até é uma questão bem de compreensão. Por quê? A gente tem que partir de alguma coisa, e os temas gerais, eles são gerais porque eles abrangem, basicamente, o que a gente, no dia a dia, ensina para as crianças, né? Ou ajuda elas a entender. O disparador ele só é uma forma de apresentar em formato de curiosidade, sem ficar naquele assunto até esgotar ele totalmente e trabalhar, por exemplo, um mês aquele assunto, depois trabalhar um mês um outro assunto, depois trabalhar um mês um outro assunto, como se fosse algo fechado, algo muito estanque. O disparador ele serviu para isso, para que a gente pensasse sem precisar separar o nosso ano em meses, que trabalharíamos temas
ou cada 2 meses, temas fechados. O disparador é para que a gente trabalhe todos os temas conforme eles vão se apresentando, com o nosso foco não nos temas, e sim nos nossos objetivos, né? Então, isso a gente sabe, mas os nossos objetivos não é a criança decorar o que é o outono. Não é isso, porque só isso é pouco para a criança, né? A gente tem que fazer ela vir se desenvolvendo, então a gente tem que trazer atividades que atrelem outras coisas, além da informação a ela. É isso que a gente tem que pensar. Se a gente for lá no referencial, vocês sabem que tem lá um lugar de saberes e conhecimentos, certo? Os saberes e conhecimentos, ele não tinha na BNCC, mas ele foi colocado para exemplificar no referencial do Paraná. Só que muitos pegam o quê? Os saberes e conhecimentos, e depois dos saberes procuram os objetivos, certo? Só que os saberes, eles são o resultado do objetivo. Eles não são os que condicionam os objetivos a ser alcançados. O objetivo a ser alcançados é o desenvolver dos saberes e conhecimentos. Então, se eu quero que a criança saiba o que é a família, eu vou lá, eu vou achar nos saberes e conhecimento um lugar que diz família. Mas eu vou trabalhar várias situações que levem a criança a assimilar o que é família. Não é que eu esteja trabalhando família propriamente dito. É que eu estou proporcionando condições, experiências que leve a criança a entender. Pode ser de uma história do João e Maria, eu vou estar trabalhando a família, não preciso dizer que é uma família, né? O Pequeno Polegar, eu posso trazer várias histórias, várias histórias assim, que mostrem elementos da família. E a criança vai chegando à conclusão do que é uma família. Então, sempre pense, nós não temos que nomear, nós temos que proporcionar experiências para a criança para que ela consiga chegar a essa conclusão sozinha, né? Como eu disse do arco-íris, se eu levo a experiências para a criança com água, esborrifar água para cima, misturar algumas cores, isso vai proporcionar à criança a condição de ver aquele arco-íris e ela olhar para a professora e falar assim, professora, olha o que apareceu aqui. O que é isso? Se ela não sabe. Se ela já sabe, é um arco-íris, né? Se ela não sabe, você vai falar, esse é o nome arco-íris, veja, o sol bate na água e cria essa coloração. Basta isso. Não precisa você ficar explicando por que o sol bate na água, por que dá essa refração, por que causa isso, porque a criança não vai entender agora. Mas você deu essa dica. Na próxima vez que ela experienciar, você pode trazer uma outra informação que contribua com aquela. E isso vai passando os anos até ela chegar ao como forma um arco-íris e ela mesma pegar e ir lá na mangueira de casa, espirrar esperando que o arco-íris apareça. Entende o processo? Que é o nomear até que ela consiga fazer sozinha isso, porque ela entendeu como que o arco-íris se faz. Né? Isso é muito importante. Roseli pode falar que você ergueu a mão faz um tempo, né? Eu acho que foi sem querer que eu bati aqui, Anderson. Estou prestando só atenção porque está muito animada essa conversa sobre disparadores aí. E a gente fica meio preocupado, será que a gente está no caminho certo, será que não? Mas como a gente já colocou, e eu também estava vendo a semana passada, as lives sobre o livro didático, e 2 dos professores falaram muito sobre essa questão da troca, sabe? Que a gente faz quando você... Como uma outra professora colocou, que ela está vendo muito, achando legal essa troca que está havendo nesse grupo nosso. Eu também trouxe de lá, e fiquei feliz, eu falei, nossa, a gente está no caminho certo, nós estamos trabalhando com a troca de experiências. E olha quantas coisas novas que a gente aprendeu hoje, eu aprendi sobre esses disparadores. Estou bem contente, eu acho que eu bati ali sem querer na mãozinha. Mas não tem problema, não tem problema. Então, fale, Patrícia, pode falar. Então, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Sobre o disparador,
Talvez esteja um pouco mais difícil para o entendimento agora, porque a gente está nesse período afastado das crianças. E o disparador, ele acontece quando nós estamos ali na interação, conversando com as crianças, observando, numa roda de conversa, mesmo aquelas crianças que não falam, as crianças mais pequenas, mas a gente tem que observar o que parte do interesse dela, o disparador. E esse disparador dá a possibilidade de a gente trabalhar várias vezes as moradias, várias vezes os transportes, várias vezes família, porque a gente não fica realmente presa ao tema. Talvez agora, nesse momento, esteja um pouco mais difícil esse entendimento, mas quando nós tivermos a possibilidade de estar com as crianças, esse disparador se torna bem fácil. E a partir desse disparador, abre a possibilidade de a gente trabalhar várias coisas, em vários meses, porque realmente ele é o que leva às aprendizagens. A gente não fica lá nomeando temas, a gente trabalha realmente a partir daquelas necessidades que as crianças nos vão apresentando. Então, isso é para a gente, assim, enquanto professora, ficar mais tranquilo, que nós vamos conseguir, sim, trabalhar com esses disparadores. Pode ser que no momento pareça um pouco confuso, difícil, mas a gente vai conseguir, sim, como, aliás, a gente já enfrentou e conseguiu muitas coisas. Sim, muito obrigado pela essa fala. E, de fato, sem estar com as crianças próximas, a gente parece difícil de ouvir a criança, mas igual a nossa proposta, trabalhar sobre esse livro Vamos Construir uma Casa, vocês estão vendo que dentro disso já vai nascendo alguns disparadores. Então, a gente pensar a partir do interesse da criança, se a criança está na casa, tudo que compõe a sua casa é um interesse da criança. E a gente só vai apresentar em forma de uma provocação. Então, tem muito disso. O disparador é sempre uma provocação. Não é redescobrir as coisas, não é fazer de uma forma que a gente nunca fez, porque trabalhávamos já todos esses assuntos. Só que agora a gente está jogando em forma de uma provocação. De onde vêm os alimentos, ao invés de eu falar, vamos trabalhar hoje os alimentos, né? De onde vem? Aqueles que falam pode trazer. As outras crianças só vão trabalhar com as coisas que a gente vai dar. Se a criança é um bebê, ela vai trabalhar com o manuseio, ela vai trabalhar com a experimentação, com o cheiro, né? Ela não nos disse, ela não vai nomear, ela não vai questionar de onde vem, mas ela vai sentir e perceber. E lembro do progresso, porque se ela experimenta lá, quando ela conseguir falar, ela já vai ter um repertório sobre os alimentos. E é isso que a gente tem que pensar. Quando esse sujeito conseguir a fala, ela vai conseguir saber de onde saiu, e você vai saber do que ela gosta, né? Eu vi um videozinho, lógico, a gente não deve usar de parâmetro, até porque é uma menininha que, né, agora está entrando em todos os lugares, eu não lembro direito o nome dela, que eu não gosto de coisas que dê um estalo assim muito grande, porque faz os pais querendo cobrar coisas das crianças que não é do tempo dela, né? Então é uma menina bem nova, acho que ela tem uns 2 anos, e ela fala perfeitamente, vocês devem ter visto esses videozinhos dela. Então ela fala muito bem, palavras bem complicadas. E eu vi um videozinho dela que ela tá falando do alecrim, que ela gosta do alecrim, dela fala assim, esse é o alecrim, a mãe coloca no frango, e fica muito gostoso. Olha que bacana. Então, ela pegou, a gente não sabe das condições, por isso que eu falo que eu não gosto de coisas assim excepcionais, porque você não sabe das condições e faz as mães ficar preocupadas. Mas meu filho não fala isso, então ele tem algum problema? Não, né? Porque são crianças muito singulares e algumas crianças têm algumas aptidões diferentes, o que hoje parece ser uma vantagem enorme, amanhã equilibra com os demais, não há avanços tão grandes, lógico, há pessoas excepcionais, mas são pouquíssimas, em condições muito específicas assim. Então, a gente nunca deve usar como parâmetro, porque as crianças são muito singulares. Mas entender
experienciando o cheiro, né? Eu sei porque o meu filho, desde pequenininho, eu sempre levava, eu tinha uma hortinha lá, que eu tinha vários cheirinhos lá, alecrim, coentro, arruda, losna, todos esses cheirinhos que tinha, sálvia, chás, e eu ia lá, eu pegava desde bem pequenininho, levava no narizinho dele. Ele não fazia, porque na época não, mas ele sentia. Hoje, tudo que você pega, se você pegar na frente dele, ele já fica com o narizinho para querer sentir o cheiro. Eu vou ver se eu consigo gravar um videozinho, eu vou mandar para vocês ver que não é tudo. E se você está cozinhando, ele vem sim e ele quer sentir o cheiro, né? Então, são coisas que a gente vai proporcionando para a criança. E a gente traz como uma provocação. Nessa fase, é uma provocação para a gente, porque quando a gente é indagado de onde vêm os alimentos, a gente reflete sobre isso. Se a gente fala o Saci Pererê, falar assim, o Chapeuzinho Vermelho, a gente começa a pensar, né? A casa da vovó pode ser um disparador para trabalhar Chapeuzinho Vermelho, para trabalhar comidas, né, que os bolos que a avó faz, tipos de moradia, né? Então, um disparador para dizer, vamos visitar a casa da vovó, e traz, e ali você vai amarrando coisas que você quer trabalhar. Então, são coisas assim, nada extremos, não é para reinventar nada, é para usar o que já conhecemos de uma outra forma, apresentando isso de uma outra forma, né? E por último, para fechar, eu trouxe um livro aqui, já era para ter falado, e daí a gente já fecha, eu coloquei para vocês já ali o link para que vocês possam confirmar a presença de vocês, tá? Então já está ali. E enquanto isso, eu vou só fazer essa leiturinha bem rapidinho aqui. Esse é um livro bem bacana também. Reencantar a Educação, Rumo à Sociedade que Aprende. É do Hugo Asman. Tá? Se quiserem, depois eu tiro uma foto para vocês e mando. Vocês encontram esse livro nos sebos. Ele é bem bacana porque ele fala sobre a educação de uma forma interessante. Então, tem um capítulo chamado Prazer e Ternura na Educação. Eu só vou ler um trechinho para vocês. O ambiente pedagógico tem de ser lugar de fascinação e inventividade, não inibir, mas propiciar aquela dose de alucinação consensual entusiástica requerida para que o processo de aprender aconteça com mixagem de todos os sentidos. Olha que coisa maravilhosa que ele fala aqui, né? Veja aqui, aquela dose de alucinação consensual entusiástica. Olha a forma de apresentar algo para a criança que seja assim, uma dose, né? Que traga esse entusiasmo para a criança. Muito bacana o jeito que ele escreve. Reviravolta dos sentidos, significados e potenciamento de todos os sentidos com os quais sensoriamos corporalmente o mundo. Porque a aprendizagem é, antes de mais nada, um processo corporal. Todo conhecimento tem uma inscrição corporal, que ela vem acompanhada de sensação de prazer, não é? De modo algum, um aspecto secundário. Isso é para embasar tudo aquilo que a gente falou sobre o corpo envolvido nessa aprendizagem. A criança aprende a partir do corpo, e o corpo nunca pode ser deixado como um aspecto secundário, porque todas as nossas sensações estão no corpo, na nossa visão, nosso tato, nosso paladar, o olfato, tudo está no corpo, então temos que partir sempre dele. Precisamos reintroduzir na escola o princípio de que toda a morfogênese do conhecimento tem algo a ver com a experiência do prazer. Quando essa dimensão está ausente, a aprendizagem vira um processo meramente instrucional. Informar é instruir acerca dos saberes já acumulados pela humanidade é um aspecto importante da escola, que deve ser, nesse aspecto, uma central de serviços qualificados. Mas a experiência de aprendizagem implica, além da instrução informativa, a reinvenção e construção personalizada do conhecimento. E nisso, o prazer representa uma dimensão chave
Reencantar a educação significa colocar ênfase numa visão de ação educativa com ensejamento e produção de experiências e aprendizagem. Então, aqui vai falar exatamente dessa questão do disparador. Quem quiser, é a página 29 desse livro. Ele vai trazer porque é apresentar de uma forma diferente para resgatar, reencantar a educação. Até ele traz uma provocação no começo desse livro que diz: é possível reencantar ou encantar-se com a educação ainda hoje? Para a gente pensar. E a gente que vai ser esse agente que vai encantar a educação, tá? Então, por hoje, era isso, tá? Até eu tinha marcado, e fica para vocês lerem no livro, que tinha um da cebola, tá aqui. Ode à cebola, vocês leram essa parte? Eu vou só deixar para vocês, eu não vou nem ler, para a gente também não se alongar tanto, mas esse ode à cebola, vocês lembram que a primeira atividade que foi lançada na nossa formação foi fazer um estranhamento. Esse ode à cebola tem muito desse estranhamento, né? Onde ele vai descrever de uma poesia uma cebola. Veja, e ele vai trazendo palavras tão assertivas e tão belas assim a respeito de algo que é tão simples que ele termina falando que é comum na mesa dos pobres. Veja que interessante, mas ele deu uma beleza tão grande a essa cebola que ficou muito belo. Então, esse estranhamento que a gente propôs lá na primeira atividade é uma coisa que vocês devem fazer cotidianamente quando encontram algo, né? E até eu deixei marcado aqui uma fala que o Severino Antônio fala sempre, e estava também marcado nesse livro, que é: observar é o olhar devagarinho. Então, dediquem mais tempo a olhar as coisas devagar, para que vocês possam ter a mesma sensibilidade que esse poeta teve ao descrever a cebola, né? E são por esse olhar devagarinho que a gente vai conseguir fazer o nosso, vamos dizer assim, relatório sobre a criança. Porque quando a gente observa a criança devagar, pegando as nuances da criança, as suas atitudes, as suas descobertas, é que a gente consegue criar, né, ali um relatório fiel à criança. E não vai ser só comportamental. Não vai ser essa criança é agitada, essa não faz nada, essa não tem agressividade, essa tem agressividade. Não é isso. É olhar para a criança de uma forma devagar, né, no sentido de que eu olho as pequenas partes, os pequenos gestos, os pequenos olhares, né? E é ali que eu vou ver quando ela descobre alguma coisa, o que ela já sabe fazer, como que ela classifica as coisas, se ela não sabe classificar, o que ela sabe, sempre buscando o que a criança sabe. O que a criança não sabe nem é importante, porque a gente tem que focar no que ela sabe para que ela consiga descobrir o que ela não sabe. Se a gente foca só no que ela não sabe, a gente nunca faz ela aproveitar o máximo do que ela sabe. E sempre focam no que ela tem mais dificuldade, né? Então a gente pega o que ela já sabe e vai dando possibilidades dela explorar as coisas que ela não sabe. Então tem tudo isso. Toda essa visão é o educador que tem. A criança não precisa saber se ela não consegue chutar uma bola, porque ela não consegue. Então eu tenho que trazer uma interação onde exista bolas que não seja obrigado a chutar, para que ela sinta a vontade de chutar e assim ela consiga fazer. E quando a gente fala na psicomotricidade, que é toda essa intenção por trás de um ato, é tudo isso, a motivação. Quando eu falo chute a bola e você tem dificuldade, você não vai querer chutar a bola, você vai se sentir inferior no mesmo momento. Quando eu coloco a bola e não falo nada, você vai fazer o que você quer com ela, e nesse contexto você vai querer chutar a bola, porque ali você não se sente obrigado a fazer aquilo, né? Então, pessoal, eu me despeço, que a gente se estendeu até um pouco a mais pela questão do disparador, né? Se alguém quiser colocar mais alguma coisa ainda, dá tempo, né? E aí a gente encerra e fica para a semana que vem. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar agora. Não guarde, porque azeda se guardar. Eu vou fazer o seguinte, eu quero que vocês abram a câmera, quem está aí,
para que eu dê um print para poder salvar isso aqui. Que não aparecer a foto, eu não dou presença, hein? Isso, um sorriso. Meu Deus. Maravilha, então, pessoal. Então, boa tarde para vocês. Tomem um café agora, mas cada um na sua sala isolada, tá? Não fique um na frente do outro, pelo amor de Deus. Vamos nos cuidar e até a próxima terça-feira, tá bom?